Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Você está com o Semanário Económico. A partir deste instante, consigo a atualização económica do país e do mundo aqui no Semanário Económico. A sua atenção agora para as manchetes da presente edição. Painel consensual. Qualidade é agora imperativo estratégico para competir na região e no mercado internacional. Se é uma infraestrutura de qualidade forte, corremos o risco de ver as nossas economias inundadas por produtos de baixa qualidade ou contrafeitos, colocando em perigo não apenas a saúde e a segurança dos consumidores, mas também a sustentabilidade da indústria local. Precisamos de empresas certificadas, processos transparentes e padrões rigorosos que assegurem consistência, segurança e credibilidade em todos os setores da nossa economia. Consultores alertam para fragilidade nos laboratórios e serviços de inspeção. Elo crítico da infraestrutura nacional da qualidade. Existe uma infraestrutura da qualidade que vai para além da certificação e que é necessária ser apoiada, ser valorizada, que vai fazer com que a certificação, por exemplo, de produtos, com que atividades importantes como a inspeção para aspectos de segurança, aspectos de transações económicas. Ernst Young defende que a transição energética é inevitável e exige investimento em dados e cultura interna. Termos aqui formas de atribuir créditos e de criar seguros para determinados ativos, tendo em conta esta capacidade que as empresas vão ter de fazer face às suas responsabilidades, se efetivamente os seus ativos, as suas indústrias vão estar afetadas ou não por alguns destes eventos climáticos. Portanto, nós podemos ter... Também existem os riscos de transição, que é como é que as empresas se podem adaptar a uma regulação que vai mudar, a tecnologias que vão evoluir, a mercados que vão responder de forma diferente às novas evoluções ou mesmo à componente reputacional. Todos estes... Moçambique junta-se ao grupo de países africanos que institucionalizam a economia a sul. Neste momento, o nosso foco é atrair investimentos para esta área, porque grande parte dos investimentos necessários para a economia azul são investimentos do setor privado, com facilitação do setor do Estado. A vantagem de trazer esta conta é mostrar a realidade e com mais abrangência e não resumir-se o setor de pescas como sendo única e simplesmente a extração de pescado do mar. É uma forma também de atrair as pessoas para a atividade. Atraindo pessoas, empresários para a atividade, também impulsiona o emprego. Formação e apoio à formalização de negócios na província. Projeto Connecting Skills tem um pacote de $100 mil direcionado exclusivamente a mulheres empreendedoras. Vamos colocar à disposição um consultor que possa acompanhar na organização destas empresas para poder também ter este requisito de certificação de qualidade. A inflação mantém-se em baixa nos 4,8%, mas riscos macroeconômicos continuam elevados. Não podemos olhar somente a política monetária de forma isolada. É necessário um trabalho de coordenação também com a política fiscal. É necessário que haja um ambiente de negócios favorável. Não podemos esquecer que a nossa economia está em recessão desde o quarto trimestre do ano passado. Então, estes cenários contribuem para que o mecanismo de transmissão de política monetária ainda não seja totalmente efetivo.
The quality of education, we spoke about that. That's an issue because unfortunately Mozambique is a very young country. 2/3 of your population are under the age of 25. You can imagine that this is the age that goes to school, but also the age that's coming out that needs to go and find a job. But this private sector here is not very strong. And private sector is the one that creates jobs, not the public sector. So how do we move from this 80% informality or even lack of job to having people have a productive job and a productive lifestyle? That's a challenge. It's not easy. Creating jobs is perhaps one of the most difficult things that anybody can do. Is that a problem or an opportunity for the country? It's both. It is a problem because until we get a strong enough private sector, it's very difficult to create that many jobs and that fast. It's also difficult because to create jobs you need money, which means there has to be money enough to be able to lend to people who want to create the jobs. So that's the challenge. It's an opportunity because if you look at Mozambique, as I was saying, 2/3 are under 25. You look at Europe, you look at many parts of the developed countries, they're aging, but you are still very young. But to take advantage of that difference in that demographic dividend, you need your population to be educated. And this is where the biggest challenge is, which is how to create the skills fast enough and the education fast enough to take advantage of that. Você está com o Semanário Econômico. Estas então as propostas informativas para a presente edição constam do nosso alinhamento. Nos próximos 60 minutos sensivelmente iremos nos desdobrar nestas informações que refletem os acontecimentos mais importantes da vida econômica do país num passado recente, para ser mais específico, da última semana, sensivelmente. Vamos então escalar o nosso programa. Já a seguir, o desenvolvimento noticioso. Começamos pela síntese informativa da presente edição. O Governo aprovou a 18 de novembro uma resolução que estabelece as condições institucionais para a potencial retoma do projeto Mozambique LNG Área 1, suspenso desde 2021. A decisão reforça sinais de estabilidade política e reinstala o termo de 30 anos, devolvendo previsibilidade ao consórcio liderado pela Total Energies. Apesar de a retoma ainda não estar formalmente, o operador delineou 3 cenários possíveis da reativação: imediata, faseada ou condicionada, dependentes da auditoria independente aos custos da força maior e da aprovação da adenda ao plano de desenvolvimento. O processo recoloca Moçambique no radar do mercado global de LNG no momento de forte procura internacional. O Governo aprovou a realização de uma auditoria completa aos custos incorridos pela Total Energies durante o período de força maior declarado desde abril de 2021 no projeto Mozambique LNG em Afungi. A auditoria, determinada na 39ª sessão do Conselho de Ministros, e antecede a aprovação da adenda ao Plano de Desenvolvimento. O Executivo esclarece que a retoma do projeto ainda não está aprovada, apesar do anúncio público da Total Energies, e que o Estado acompanhará o processo em todas as matérias transversais, incluindo segurança, obrigações contratuais, impactos socioeconômicos e conformidade financeira. O Governo aprovou um conjunto abrangente de reformas no subsetor de abastecimento de água e saneamento, que inclui a criação da Águas de Moçambique, a extinção das 4 sociedades regionais de água e a criação de 10 sociedades provinciais de água e saneamento. Segundo o porta-voz do Executivo, Inocêncio Impissa, a reorganização institucional permitirá uma poupança anual de cerca de 600 milhões de meticais, resultante da redução de 34 para 24 cargos de direção e da eliminação de estruturas duplicadas.
Foi igualmente criado o FIPAS, o fundo responsável pela mobilização do financiamento e pela expansão das infraestruturas públicas de água e saneamento. O governo afirma que a nova arquitetura reforça a sustentabilidade do serviço público, melhora a gestão do património e reduz as simetrias regionais. Este é o Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. A segunda Conferência Nacional sobre a Qualidade, realizada na última semana aqui na cidade de Maputo, reforçou a certificação como eixo central da competitividade empresarial. As PMEs, como é sabido, enfrentam sobre esta temática, sobre este aspecto, os custos proibitivos do acesso à certificação e também há problemas que têm a ver com a fraca organização interna e também, de resto, uma limitada cultura de qualidade no seio do segmento das nossas pequenas e médias empresas. Então, Moçambique está neste momento a viver este desafio de transferir qualidade ou implantar qualidade no seio do nosso tecido empresarial de pequena e média dimensão e também promover práticas sustentáveis de acesso à certificação de qualidade. Na parte alimentar, eu diria, para assegurar aquilo que é, ou confirmar aquilo que é a segurança alimentar dos produtos que consumimos e que pretendemos exportar, na parte da inspeção do ponto de vista de segurança, quer seja a inspeção do ponto de vista automóvel, inspeção de elevadores, inspeção de várias atividades que têm como objetivo e como propósito garantir a segurança dos utilizadores. Moçambique tomou a COP30, realizada e concluída também na última semana em Belém, no Brasil. Esta cimeira mundial sobre o clima tomou o evento como uma oportunidade de fazer as aproximações necessárias para mobilizar recursos para financiar as suas iniciativas de adaptação climática e transição energética. Foi efetivamente apresentada a estratégia moçambicana de financiamento climático, num contexto em que é percebido que realmente o financiamento climático enfrenta condicionalismos significativos, desde a falta de projetos bancáveis e também a lentidão institucional que tem estado a travar o acesso a fundos internacionais, precisamente para ações de mitigação dos efeitos adversos climáticos. Em Belém, Moçambique também avançou com propostas no que diz respeito à acreditação ao Fundo Verde para o Clima, que tornou-se também uma prioridade nacional no contexto do financiamento climático. Transição energética, como sabe, exige de Moçambique uma maior articulação entre o governo, o setor privado e também os parceiros internacionais afetos a este tema. Foi dada uma recomendação no sentido de acelerarmos e aproveitarmos as oportunidades de financiamento que nós dispomos. Tanto neste encontro foi anunciado que Moçambique dispõe de $40 milhões no âmbito do Fundo de Adaptação
e que ainda não foi apresentada uma proposta de projeto, portanto significa que esta vai ser uma linha de trabalho daqui para frente. No âmbito da troca da dívida, temos a oportunidade de poder avaliar melhor tanto a Eurobond de 900 milhões de dólares, como um dos caminhos daqui para frente. É uma das oportunidades que também identificamos que podíamos pôr avante daqui para frente. O aviso número 6 de 2025 do Banco de Moçambique vem exigir avaliação, monitoria e reporte sistemático relativamente ao risco climático, que passa assim a ser tratado como um risco financeiro regulado. No evento promovido pela Ernst & Young, ficou assente que a transição energética é inevitável e exige um investimento em dados e também uma cultura interna de monitoria e de avaliação do risco climático nas atividades financeiras. Os setores vulneráveis como agricultura, energia e infraestrutura estão no centro desta exposição, quer ao risco climático, quer igualmente também no que diz respeito às suas necessidades de financiamento, cuja avaliação deve passar a comportar precisamente esta variável do custo climático. A pressão crescente que se faz sentir nesta altura sobre a carteira de crédito tem estado a exigir novos modelos de mitigação, a implementação, portanto, efetiva deste aviso número 6 do Banco de Moçambique, aviso referente precisamente a este ano de 2025. Portanto, esta implementação efetiva deste aviso, ao que tudo indica, dependerá fundamentalmente da capacidade técnica, tecnológica e da coordenação institucional que esta execução ou cumprimento efetivo do aviso está a exigir e a impor às instituições financeiras e também aos mutuários. Portanto, o banco tem de considerar o risco físico associado às alterações climáticas nos seus modelos de gestão de risco, quer naquilo que é o custo de capital, obviamente, aumentando ou diminuindo em função daquilo que será o maior ou menor risco, ou chegando mesmo a circunstâncias em que o risco é de tal forma significativo, em que, por exemplo, uma entidade pode até não segurar um ativo e, portanto, esta consciência, independentemente do aviso e da obrigação legal, deve e estará certamente já muito presente nestas organizações, porque a experiência passada, infelizmente, em Moçambique, tem-nos dado muitos exemplos destes eventos climáticos. A partir do momento em que os bancos conseguem identificar, num primeiro lugar, compreender e depois medir, monitorizar e, por último, reportar, estamos a falar de uma situação onde se conseguem estar mais protegidos ao longo do tempo. O Connecting Skills é um projeto financiado em quase 2 milhões de dólares com duração prevista de 3 anos e busca a melhoria na emissão de certificados de origem, certificação de qualidade para empresas e exportadoras. É uma abordagem relevante no contexto de tornar a nossa economia uma economia cada vez mais exportadora e menos importadora. Sucede que as exportações têm necessariamente os seus condicionalismos ou exigências, se preferir, no que diz respeito, portanto, à convergência com os padrões de normação e de qualidade. Este projeto Connect Skill vem ajudar a colmatar os gaps que existem no que diz respeito à certificação de qualidade orientados para produtos de exportação. O projeto também tem um pacote de cerca de 100 mil dólares direcionado exclusivamente para mulheres empreendedoras. E a se construir um centro de conferência, né, para garantir um lugar físico onde as associações econômicas de um lado possam se reunir, se encontrar e poder de fato dinamizar o trabalho delas no âmbito do diálogo público-privado. Praticamente visa alcançar 2 resultados principais.
o resultado a nível nacional, que é aquele de melhorar o processo de emissão dos certificados de origem, que é o requisito para poder as nossas empresas exportar, então ter acesso ao mercado global. Foi lançada a conta satélite da Economia Azul, um instrumento pioneiro promovido pelo projeto ProAzul, iniciativa. Portanto, esta conta satélite é uma iniciativa que reforça a governação baseada em evidências e transparência econômica. Como sabe, as atividades marítimas e costeiras representam no espectro da economia moçambicana cerca de 11% do produto interno bruto. Portanto, dados relativos ao período entre 2019 e 2023, o que mostra a relevância da economia azul na estrutura econômica do país. Setores chaves como pesca, agricultura, hidrocarbonetos, energia hidroelétrica e turismo deverão ser os grandes contribuintes desta conta satélite da economia azul. Com esta iniciativa, com este movimento, Moçambique junta-se ao grupo de países africanos que institucionalizaram a economia azul. Estamos certos que os dados constantes da conta satélite da economia azul servirão de elemento de planificação e mobilização de mais investimento público e privado para continuarmos a maximizar o uso sustentável dos recursos oceânicos lacustres e, por conseguinte, acelerar o crescimento econômico do nosso país. Não se pode falar de uma economia azul de resultados sem dados fiáveis, sem informação credível e sem conhecimento científico. Foi uma das principais notícias econômicas da última semana. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique reduziu a taxa mínima para 9,5% num contexto que se sublinha de incertezas e atrasos no que diz respeito aos serviços de dívida interna. Os dados avançados e justificados pelo Banco de Moçambique apontam que a inflação mantém-se baixa, mais ou menos 4,8%, mas os riscos macroeconômicos continuam elevados. O crédito ao setor privado, esse não cresce, apesar da queda da prime rate para cerca de 16%. Os bancos comerciais ainda impõem um prêmio de risco muito elevado. Há um risco de crédito muito maior, o que faz com que, mesmo que a taxa mínima, a prime rate reduza, a taxa efetiva dos bancos comerciais não tende a reduzir ao mesmo ritmo e, consequentemente, acaba não havendo aquilo que é o aumento do crédito na economia, que era o expectável. A realidade impõe-se como novo determinante da competitividade empresarial em Moçambique. Se ergue, fruto de um processo que abriu caminhos para a soberania e o desenvolvimento do país e da região. Pode ser também a capacidade de superar adversidades e seguir em frente. O maior de todos é de ser moçambicano, crescer e compartilhar os frutos disso com toda a nação. Orgulho é transformar vidas e ser um dos maiores pilares para o crescimento da economia nacional. Unir nações, fortalecer a integração regional, levando energia para o desenvolvimento nacional e para países vizinhos e garantindo um futuro sustentável. Orgulho
é celebrar 50 anos de uma empresa estratégica e estruturante para o desenvolvimento de Moçambique e estabilidade energética nacional e da África Austral. Que a hora passa. 50 anos. O orgulho de Moçambique. Você está com o Semanário Econômico. Nesta segunda Conferência Nacional de Normalização e Qualidade, ficou claro que a certificação empresarial deixou de ser apenas um requisito técnico e passou a ocupar o centro do debate econômico nacional. Contudo, apesar deste consenso que envolve governo e setor privado sobre a importância estratégica da certificação, as pequenas e médias empresas nacionais continuam a enfrentar barreiras estruturais que dificultam acesso a padrões internacionais. O evento organizado pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade reuniu o executivo, o setor privado e empresas certificadas para discutir o papel estratégico da normalização, certificação e metrologia na produtividade, no acesso a mercados e na preparação do país para competir na zona costeira e nos megaprojetos de gás e energia. O ministro da Economia, Basílio Moratta, sublinhou que a qualidade não é apenas um instrumento técnico, mas um fator de sobrevivência num mercado cada vez mais rigoroso e globalizado. Nosso maior desafio é encararmos com grande responsabilidade a promoção do desenvolvimento de um sistema nacional de qualidade, de forma a integrar todas as componentes relevantes para a melhoria da qualidade de produtos processados e serviços. Atualmente, Moçambique dispõe de mais de 1.700 normas técnicas, mas apenas cerca de 160 empresas possuem certificações como ISO 9001, ISO 22000, HACCP e ISO 17025, um número que o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade quer triplicar nos próximos 5 anos. Um dos principais entraves é a inexistência de um organismo nacional de acreditação, fato que obriga empresas a recorrer a certificadoras estrangeiras, encarecendo o processo em até 40%. Para o setor privado, esta realidade aprofunda desigualdades no acesso à certificação. O presidente da CTA, Álvaro Massinger, foi claro. Precisamos de empresas certificadas, processos transparentes e padrões rigorosos que assegurem consistência, segurança e credibilidade em todos os setores da nossa economia, desde a indústria transformadora à construção, do turismo aos serviços e também na agricultura e no agroprocessamento. É igualmente imperativo que o Estado continue a criar incentivos e mecanismos de apoio que permitam a mais empresas investir na certificação, acreditação e melhoria contínua, porque são pilares fundamentais para a competitividade. Apesar das dificuldades, as empresas certificadas realçam benefícios tangíveis: organização interna, clareza de procedimentos, melhoria de desempenho e acesso mais fácil a contratos em setores regulados. O gestor André Couto, dos Terminais do Norte, afirma: do ponto de vista da administração, nós temos conhecimento de tudo o que se passa dentro da empresa com as certificações, obriga-nos a criar matrizes de objetivos, a trabalhar por objetivos, a analisar cada um dos passos que são feitos dentro da empresa. Do ponto de vista de competência, de concorrência, são exigências especialmente das multinacionais que as empresas estejam certificadas. Portanto, se nós não termos a certificação, nós não conseguimos entrar neste mercado. Portanto, a certificação é uma exigência. Eu acho que o grande gargalo, efetivamente, é as dificuldades que as empresas têm passado nos últimos tempos. Portanto, não só por questões financeiras, porque há um custo financeiro que, apesar de não ser muito elevado, ele existe, mas muito também por uma questão de focos. O governo deve criar pacotes especializados mesmo para as pequenas e médias empresas, de modo em que possam ombrear da mesma forma, mesmo não tendo o mesmo tipo de recursos. A académica Regina de Barro reforça que as empresas não devem ver certificação como despesa,
mas como investimento estratégico. Percebemos que ainda é um pouco da falta do conhecimento do que é que o sistema de gestão de qualidade traz para as nossas empresas. Traz a gestão por processos, uma atenção ainda maior àquilo que são os riscos que o seu negócio pode correr e conseguir mitigar, reduzir, prevenir antes que aconteça e garantir que o seu negócio é ainda mais robusto. O empresário Munir Sakura acrescenta que a cultura de qualidade em Moçambique está a evoluir. Antes não tínhamos a cultura de certificação, nem tínhamos conhecimento do que é ISO 9001, 14001, 45001. Já estamos a ter essa cultura e há de vir bons momentos também, os custos também vão reduzir. Quer dizer que num contexto em que a competitividade global exige rigor, processos organizados e padrões claros, a certificação emerge como uma ferramenta decisiva para a economia moçambicana. O desafio é transformar esta agenda em prática real, sobretudo entre as pequenas e médias empresas, o verdadeiro motor do tecido empresarial nacional. A qualidade deixou de ser um slogan e passou a constituir uma estratégia econômica central para assegurar a competitividade das empresas moçambicanas no mercado regional e internacional. Esta foi a principal conclusão da segunda Conferência Nacional de Qualidade, evento no qual o governo, o setor privado e operadores de diversos ramos econômicos defenderam a certificação, a normalização e a conformidade como motor estruturante da confiança econômica. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade revelou que já foram aprovadas 81 normas específicas para o setor do turismo, abrangendo alojamento, restauração, operadores turísticos e agências de viagens, muitas delas enquadradas nos regulamentos aprovados em 2022 e 2023. Apesar do avanço normativo, as falhas de qualidade continuam a gerar reclamações, perdas de receitas e danos reputacionais. Ela gera a inflação derivada pelos serviços prestados a terceiros. A qualidade também promove a satisfação, o desenvolvimento econômico e sustentável, e investir na qualidade é investir no futuro. O setor portuário apresentou uma das evidências mais fortes dos ganhos da certificação. Nos terminais do Norte, a adoção da ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, permitiu uma redução superior a 50% nos acidentes de trabalho entre 2023 e 2024. Os acidentes caíram de 81 para 38, impulsionados por melhorias como reabilitação do Porto de Nacala, introdução de pórticos, reforço do controlo de equipamentos, disciplina no uso de EPLs, formação contínua. Segundo Bibi Ibrahimo, a meta é ambiciosa. Embora alguns acidentes tenham sido registrados por falhas mecânicas, maior parte deles, até em 90%, foram por atos inseguros ou erros humanos. Então é importante que hajam sensibilizações para que haja uma redução de acidentes de trabalho. O consultor Ricardo Velho, diretor-geral da Insight, foi peremptório ao indicar as áreas mais vulneráveis. Na parte da inspeção do ponto de vista de segurança, quer seja inspeção do ponto de vista automóvel, inspeção de elevadores, inspeção de várias atividades que têm como objetivo e como propósito garantir a segurança dos utilizadores. Segundo o consultor, embora as empresas reconheçam o valor da certificação, muitas não conseguem cumprir requisitos por limitações financeiras ou falta de conhecimento técnico. Na construção civil, Velho defende medidas mais firmes. Na área da construção civil, penso que, havendo um requisito de que as empresas tenham que estar certificadas com, pelo menos, a norma da ISO 45001 de saúde e segurança no trabalho, irá diminuir para que estas situações aconteçam. Obviamente que é preciso haver uma maior consciencialização dos trabalhadores, dos operadores, das empresas e também uma maior fiscalização.
Este tema da qualidade efetivamente não é apenas no que diz respeito à competitividade regional e internacional, mesmo ao nível do mercado interno, conquistar a preferência dos consumidores cada vez mais depende da qualidade com que os produtos se apresentam nos diversos pontos de consumo. A conferência que estivemos a referir, essa é a segunda Conferência Nacional de Qualidade, terminou com um consenso transversal. Moçambique só será competitivo se consolidar uma infraestrutura nacional de qualidade robusta, com mais laboratórios acreditados, serviços de inspeção confiáveis, empresas certificadas e consumidores informados. Da hotelaria aos portos, passando pela indústria, até mesmo pela construção civil, a mensagem é inequívoca. A qualidade é o motor da economia. Não desperdice. Apesar da nova redução da taxa de juro de referência, o crédito às famílias e empresas mantém-se estagnado. Moçambique apresentou na COP30 em Belém, no Brasil, a Estratégia Nacional de Financiamento Climático 2025-2034, um documento que procura reposicionar o país na arquitetura global do financiamento para adaptação, resiliência e transição energética. A nova estratégia surge num momento crítico em que a vulnerabilidade climática continua elevada no nosso país e os constrangimentos fiscais estão a limitar a capacidade do Estado para enfrentar choques cada vez mais frequentes e custosos. A nova Estratégia Nacional de Financiamento Climático 2025-2030 foi apresentada na COP30 como principal aposta de Moçambique para mobilizar recursos concessionais e atrair investimentos destinados à adaptação climática e à construção de resiliência econômica. No evento tivemos a participação de vários experts que atuam ao nível das várias organizações que financiam as mudanças climáticas. Importa ressaltar que neste evento tanto foi feita logo a seguir a apresentação em pormenor da visão e dos objetivos e ações estratégicas dessa Estratégia Nacional de Financiamento Climático, tendo sido visto tanto como uma experiência a ser seguida por outros países, como é o caso de São Tomé e Príncipe, que também estava ali, que não tem uma estratégia igual. Portanto, a estratégia foi apreciada positivamente ao nível dos países que estavam presentes e das instituições que estiveram a participar, por ser uma estratégia fundada naquilo que são as áreas chaves quando falamos de questões de financiamento das mudanças climáticas. Apesar da ambição, a execução continua a ser o principal obstáculo. A própria estratégia admite que a capacidade técnica das instituições públicas, a qualidade da informação, os mecanismos de governação e a preparação de projetos bancáveis constituem entraves persistentes ao financiamento climático, destacando-se entre os pontos mais sensíveis do país perante os fundos internacionais. Foi visto como um desafio, tanto a sua operacionalização, por tratar-se de uma estratégia complexa, ambiciosa, conforme foram as palavras dos vários panelistas que estiveram na conferência. Portanto, um dos desafios tem a ver com a implementação, em que o governo, neste caso, foi recomendado acelerar a implementação, para que não seja a semelhança das outras estratégias, dos outros instrumentos dos outros países, em que apenas são apresentados nas COPs, mas depois não há ações de seguimento. Portanto, este é, de facto, o caminho que temos que seguir, o de implementação. A acreditação direta ao Fundo Verde para o Clima foi elevada à prioridade estratégica. Sem este reconhecimento, Moçambique continuará dependente de intermediários internacionais, reduzindo a capacidade de adaptar recursos em escala compatível com o nível de risco climático. Neste encontro foi anunciado que Moçambique dispõe de 40 milhões de dólares no âmbito do Fundo de Adaptação e que ainda não foi apresentada uma proposta de projeto, portanto significa que esta vai ser uma linha de trabalho daqui para frente. A recomendação aqui foi no sentido de explorarmos as oportunidades que temos, não só do ponto de vista
das dívidas bilateral, em que podíamos seguir a experiência de Cabo Verde. Cabo Verde também já tem um acordo com Portugal, inclusive entre as recomendações consta a questão de termos que desenhar uma carteira de projetos, mas também foi focado a necessidade de termos instituições que pautam pela integridade e transparência. Outro eixo central é a transição energética, que exigirá investimentos avultados e articulação estreita entre o governo, setor privado e doadores. O documento realça que o setor privado terá de assumir um papel fundamental, embora ainda enfrente riscos elevados, incerteza regulatória e fraca capacidade empresarial. No âmbito da troca da dívida, temos a oportunidade de poder avaliar melhor tanto a Eurobond de 900 milhões de dólares, como um dos caminhos daqui para frente. Essas, no geral, seriam as principais lições que nós captamos desta conferência. Esta apreciação positiva, a necessidade de acelerar, a necessidade de fortalecermos as nossas instituições, termos uma carteira de projetos bancáveis e que sejam projetos estruturantes ligados aos nossos instrumentos de governação. A falta de projetos tecnicamente robustos continua a ser o gargalo mais crítico. A ausência de estudos de pré-viabilidade sólidos, análises financeiras detalhadas e quadros de risco credíveis impede Moçambique de submeter propostas competitivas aos grandes fundos multilaterais. Como resultado, projetos de grande escala enfrentam atrasos, não chegam sequer à fase de submissão. Moçambique esteve na COP30 com um plano mais estruturado e alinhado com a arquitetura financeira global, mas o verdadeiro desafio será transformar ambição em capacidade de execução, acelerando acreditações, qualificando projetos e também criando confiança institucional para captar recursos em escala. Em sessão realizada na última semana em Maputo, promovida pela Ernst & Young, ficou claro que a banca moçambicana entrou num novo marco prudencial com a inclusão do risco climático como risco financeiro regulado. A entrada em vigor do aviso número 6 do Banco de Moçambique inaugura uma arquitetura inédita de gestão e reporte que irá redefinir os modelos de crédito, governança interna e também a avaliação de solvabilidade num sistema financeiro cada vez mais exposto a choques climáticos extremos. O encontro que juntou especialistas do setor financeiro, reguladores e representantes da banca confirmou que o risco climático deixou de ser um tema ambiental para se transformar num vetor central da estabilidade financeira. Os participantes foram unânimes em reconhecer que eventos como cheias, secas prolongadas e ciclones já estão a deteriorar ativos, interromper cadeias de abastecimento e reduzir a capacidade de pagamentos dos clientes, com impacto direto na carteira de crédito. Temos este desafio, e temos o desafio, porque nos desafios de transição temos um desafio tipicamente, que é um desafio reputacional, associado ao financiamento de setores que são estigmatizados, como o setor do gás naturalmente, mas onde pode ter este enquadramento desde que haja um refinanciamento depois da economia, numa perspectiva também da sua transição e de preparação para o futuro. A maior oportunidade é a credibilidade do setor bancário para que consiga que esse financiamento chegue e que consiga financiar os projetos que têm todo esse contexto de serem mais sustentáveis, de estarem adequados àquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao desenvolvimento de Moçambique. O especialista acrescentou que a frequência crescente de eventos extremos está a afetar, sobretudo, setores como agricultura, logística e infraestruturas, tornando a exposição mais difícil de mitigar. O novo aviso 6/GBM/2025, emitido pelo Banco de Moçambique, estabelece pela primeira vez um enquadramento regulatório para o risco climático. As instituições financeiras passam a ser obrigadas a integrar variáveis climáticas nos seus modelos de concessão de crédito, na governação interna, na avaliação de solvabilidade e no reporte prudencial. Enfim, o BCI está neste movimento de antecipação a preparar-se para que esta informação seja efetivamente bem recolhida, bem trabalhada e os reportes que o Banco de Moçambique agora exige
sobre a forma do aviso 6/2025, venham ter o efeito que se pretende do ponto de vista de comunicação, mas também de incorporação no risco global do negócio do BCI. A discussão avançou igualmente para a transição energética, que coloca desafios significativos no sistema financeiro. As alterações climáticas e os riscos climáticos, pela importância e a vulnerabilidade que Moçambique tem aos efeitos climáticos adversos, são críticos para que os negócios que o financiamento que vem, seja de organismos multilaterais, seja da Banca Internacional, seja de qualquer investidor que queira estar em Moçambique, tenha segurança de que esse investimento está adequado e consegue resistir a estes efeitos climáticos extremos. Segundo o especialista, Moçambique terá de desenvolver mecanismos de financiamento concessionado, reduzir riscos para o setor privado e assegurar estabilidade regulatória para mobilizar capital de longo prazo. Portanto, o banco tem de considerar o risco físico associado às alterações climáticas nos seus modelos de gestão de risco, quer naquilo que é o custo de capital, obviamente, aumentando ou diminuindo em função daquilo que será um maior ou menor risco, ou chegando mesmo a circunstâncias em que o risco é de tal forma significativo, em que, por exemplo, uma entidade pode até não segurar um ativo. E, portanto, esta consciência, independentemente do aviso e da obrigação legal, deve e estará certamente já muito presente nestas organizações. No plano operacional, a integração do risco climático na análise de crédito obrigará os bancos a construir metodologias mais robustas para quantificar perdas potenciais, ajustar rácios internos e reforçar mecanismos de mitigação. Setores mais vulneráveis poderão enfrentar custos de financiamento mais elevados ou requisitos adicionais de avaliação. A entrada em vigor deste novo enquadramento prudencial marca um ponto de inflexão na banca moçambicana. O risco climático passa a ser uma variável quantitativa regulada, exigindo cultura, dados de investimento para antecipar vulnerabilidades e sustentar uma transição energética financeiramente viável. Quando, a 14 de novembro de 2025, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir a taxa mínima de 9,75% para 9,50%, a expectativa era aliviar as condições financeiras e estimular o crédito à economia real. Contudo, segundo economistas, a estrutura do sistema financeiro continua a bloquear a transmissão da política monetária, mantendo as taxas efetivas próximas dos 25%, impedindo por essa via a retoma do investimento e do consumo. A decisão do Comitê de Política Monetária foi justificada pelo Banco Central com a manutenção da inflação em níveis moderados, 4,8% em outubro, após 4,9% em setembro, e pela estabilidade cambial. Porém, o comunicado destaca o agravamento dos riscos e incertezas, especialmente devido ao atraso no pagamento dos instrumentos da dívida pública interna, que compromete o funcionamento normal do mercado financeiro. Apesar da queda progressiva da Prime Rate, atualmente em 16%, o crédito às empresas e famílias permanece praticamente parado. Há um risco de crédito muito maior, o que faz com que, mesmo que a taxa mínima, a Prime Rate, reduza, a taxa efetiva dos bancos comerciais não tende a reduzir ao mesmo ritmo e, consequentemente, acaba não havendo aquilo que é o aumento do crédito na economia, que era o expectável. O rácio de crédito mal parado em 9,3% também limita o apetite ao risco, mantendo o sistema bancário defensivo e avesso à concessão de nova liquidez. O crédito que devia ir ao setor privado, ou seja, as empresas e famílias, tem ido para o Banco de Moçambique através das emissões de bilhetes de tesouro. Outro ponto crítico é a estrutura do setor bancário moçambicano, dominado por bancos de capital estrangeiro, cuja prioridade tende a ser ativos de baixo risco, como bilhetes e obrigações do Tesouro. Não podemos olhar somente a política monetária de forma isolada. É necessário um trabalho de coordenação também com a política fiscal. É necessário que haja um ambiente de negócios favorável. Não podemos esquecer que a nossa economia está em recessão desde o quarto mês do ano passado. Então, estes todos os cenários contribuem para que o mecanismo de transmissão de política monetária ainda não seja totalmente efetivo. O resultado é um fenômeno clássico de crowding out,
em que o financiamento público absorve a liquidez disponível. Esta medida pode ser temporária ou efetiva. É uma medida que pode ajudar e que é bem-vinda a mercados emergentes, a economias emergentes, como é o caso do nosso país, Moçambique em concreto. A recessão técnica que o país atravessa desde 2024, associada à fraca procura interna e à rigidez do ambiente de negócios, reduz ainda mais a eficácia das decisões do Comitê de Política Monetária. Para desbloquear o sistema de crédito, Matavela sugere reformas mais estruturantes. Introdução do Priority Sector Lending, obrigar os bancos a conceder crédito a setores prioritários, como a agricultura, indústria, PMEs, implementação de um rácio mínimo de transformação, garantir que parte dos depósitos se converta obrigatoriamente em empréstimos, maior coordenação fiscal monetária, reduzir o peso da dívida interna e estabilizar o mercado financeiro. A leitura é que, apesar deste novo corte na taxa mínimo, o crédito continua travado por fatores estruturais que excedem a política monetária, para que efetivamente a redução das taxas de referência do setor bancário em Moçambique venha a beneficiar famílias e empresas, será indispensável eventualmente reformar o próprio sistema bancário, diminuir o peso da dívida interna e criar condições macroeconômicas que permitam ao país sair da atual estagnação. Onda satélite da economia azul reforça a governança, transparência e competitividade dos mares em Moçambique. Em Inhambane, a apresentação do projeto Connecting Skills ocorre num momento em que a agenda econômica provincial enfrenta a necessidade urgente de estruturar capacidades, formalizar negócios e ampliar o acesso das empresas ao mercado internacional, financiado pela cooperação italiana e ancorado num pacote de quase 2 milhões de dólares. O projeto assume-se como uma intervenção estratégica para reforçar certificações, dinamizar uma intervenção estratégica para reforçar as condições reais para que mulheres empreendedoras e pequenas e médias empresas possam integrar-se num ambiente econômico mais competitivo, previsível e orientado para as exportações. O projeto Connecting Skills, financiado pela cooperação italiana ou implementado pela ONG italiana No One Out, apresentado em Inhambane como uma iniciativa estruturante para dinamizar a atividade empresarial, reforçar certificações e acelerar a formalização de negócios na província. Segundo Bruno Comine, delegado da Câmara de Comércio em Inhambane e representante da organização no país, o programa está desenhado para produzir resultados a 2 níveis, nacional e provincial. O primeiro componente visa melhorar a emissão dos certificados de origem essenciais para que produtos moçambicanos acedam ao mercado internacional. Praticamente visa alcançar 2 resultados principais. O resultado a nível nacional, que é aquele de melhorar o processo de emissão dos certificados de origem, que é o requisito para poder as nossas empresas exportar, então ter acesso ao mercado global. A iniciativa prevê ainda apoio direto à certificação de qualidade das empresas através da disponibilização de um consultor técnico dedicado ao acompanhamento dos processos organizacionais. Para Comine, este é um passo decisivo para a competitividade. Também visa apoiar as empresas no caminho de obtenção da certificação de qualidade, onde praticamente vamos colocar à disposição um consultor que possa acompanhar na organização destas empresas para poder também ter este requisito de certificação de qualidade. No segundo eixo, dedicado à província de Inhambane, o projeto vai concluir a Casa das Empresas e erguer um novo centro de conferências destinado a acolher associações económicas e encontros de diálogo público-privado. E a se construir um centro de conferência, para garantir um lugar físico onde as associações econômicas de um lado possam se reunir, se encontrar e poder de fato dinamizar o trabalho delas no âmbito do diálogo público-privado. O Connecting Skills
inclui igualmente um conjunto de ações de formação e assistência técnica voltadas para a formalização de negócios, um dos desafios mais persistentes da economia local. Destaca-se um envelope financeiro de $100 mil, destinados exclusivamente a iniciativas femininas a serem operacionalizados pela cooperativa Cuvanga. Vai desenhar um pacote específico para a mulher empreendedora. Então, para que a mulher empreendedora possa desenvolver seus negócios. A agenda apresentada articula-se ainda com projetos enquadrados na cooperação alemã. A vice-presidente da Câmara de Comércio, Yolanda Fernandes, sublinhou esta convergência, destacando que o memorando assinado com a cooperação alemã envolve investimentos estimados em $1,5 mil milhões. Um dos apelos que eu faço é sair do informal para o formal. Nós temos muitas irmãs nossas que ainda acreditam que no informal é a melhor solução. Mas quanto mais a empresa estiver organizada, ter o seu NUIT, ter o seu alvará, ter o seu endereço, é melhor para todas, incluindo para os próprios financiamentos. Com financiamento estruturado, foco na certificação, apoio institucional e atenção particular às mulheres empreendedoras, o Connecting Skill posiciona-se como um catalisador para o desenvolvimento local e para a competitividade econômica da província de Inhambane. O governo lançou oficialmente a conta satélite da economia azul, um instrumento estatístico que promete transformar a forma como o país mede, governa e projeta o potencial econômico dos seus recursos marítimos, lacustres e costeiros. O lançamento surge num momento em que a diversificação econômica, a sustentabilidade ambiental e a transparência estatística são cada vez mais exigências estruturais para o crescimento econômico nacional. Moçambique deu um passo importante na consolidação da sua economia azul ao lançar a conta satélite da economia azul, apresentada pela ProAzul com o apoio do governo. Trata-se de uma ferramenta inédita que permitirá medir, com rigor estatístico, o peso real das atividades ligadas ao mar e às águas interiores no Produto Interno Bruto, reforçando a capacidade de formulação de políticas públicas e atração de investimento. Cidades e centros de pesquisa também devem garantir que a conta satélite seja alimentada por informação diversificada e de qualidade através da análise, validação e disseminação de dados. Estamos certos que os dados constantes da conta satélite da economia azul servirão de elemento de planificação e mobilização de mais investimento público e privado para continuarmos a maximizar o uso sustentável dos recursos oceânicos lacustres e, por conseguinte, acelerar o crescimento econômico do nosso país. Encorajamos o setor financeiro a olhar para as atividades desenvolvidas no âmbito da economia azul como oportunidades de investimento rentável e sustentável. Renovamos o compromisso do Governo de continuar a adotar medidas e ações com o objetivo de assegurar que o mar, os rios e os lagos sejam verdadeiros motores de geração de mais postos de emprego, renda e concorram para estimular o processo de desenvolvimento econômico e social em Moçambique. Entre 2019 e 2023, as atividades marítimas e costeiras representaram cerca de 11% do Produto Interno Bruto, com forte peso em setores como pescas e aquacultura, hidrocarbonetos, energia hidroelétrica e turismo costeiro e marítimo. Estes setores foram responsáveis por mais de 2/3 do valor econômico da economia azul, segundo dados apresentados no evento. O ministro da Agricultura e Pescas, Roberto Milo Albino, sublinhou que a conta satélite vai fortalecer a governação baseada em evidências e melhorar a capacidade de calibrar políticas públicas. Enquanto Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, consideramos a conta satélite da economia azul uma ferramenta essencial para a nossa governação baseada em evidências, permitindo medir o contributo real da economia azul para o PIB e ajustar a nossa intervenção para que mais famílias possam
ter renda, comida e ocupação. Não se pode falar de uma economia azul de resultados sem dados fiáveis, sem informação credível e sem conhecimento científico. A representante do Banco Mundial, Sylvia Michel, sublinhou a importância estratégica dos dados no processo de desenvolvimento. Assim conseguimos ver claramente como as decisões econômicas afetam os recursos no oceano e como estes contribuem à riqueza total do país. Mas não se trata apenas de dados. Trata-se de capacitar governos, organizações e o setor privado a tomarem decisões informadas que equilibram o desenvolvimento com o uso sustentável dos recursos marinhos e costeiros. O lançamento posiciona Moçambique entre os países africanos pioneiros na institucionalização da economia azul como setor estratégico. Cabo Verde, cuja economia do mar representa 20,1% do PIB, foi citado como um exemplo continental do potencial transformador desta abordagem. A ambição agora passa por reforçar a competitividade econômica de setores como turismo costeiro, transporte marítimo, logística portuária, aquacultura, pescas e energias renováveis marinhas, setores com elevado potencial de geração de emprego e valor acrescentado. Ao institucionalizar a conta satélite da economia azul, Moçambique reforça a capacidade de transformar dados em políticas, recursos em competitividades e mares em motor estratégico do desenvolvimento sustentável. No plano internacional, da última semana, destacamos a COP30, que tem estado a registrar avanços importantes, mas que está a esbarrar no aspecto do financiamento. Mais uma vez, e sem nenhuma novidade, não há consensos ainda relativamente ao envelope financeiro para o clima. Os acordos e os consensos não estão a atingir os níveis esperados e desejados, mas a COP acabou na última semana, portanto, por entrar nesta fase decisiva após 2 semanas marcadas por avanços que também, diga-se que foram avanços estruturais relevantes, mas o que sobressai e domina é também este impasse crítico no financiamento climático pós-2025, que ameaça fragilizar o balanço final da conferência. A COP30 a decorrer em Belém entrou na fase decisiva após 2 semanas marcadas por progressos estruturais, mas também por um impasse crescente no financiamento climático pós-2025. A primeira semana trouxe avanços relevantes com o lançamento do AI Climate Institute e do Green Digital Action Hub, plataformas digitais que reforçam a capacidade dos países em desenvolvimento para planear adaptação. Foi igualmente anunciada a criação do Tropical Forest Forever Facility, um mecanismo permanente de financiamento para a conservação das florestas tropicais, com forte enfoque no apoio às comunidades indígenas. No setor da saúde, o Belém Health Action Plan mobilizou $300 milhões e recebeu 80 subscrições, estabelecendo uma nova agenda internacional para fortalecer sistemas de saúde vulneráveis face aos riscos climáticos. Contudo, a segunda semana ficou marcada por divergências profundas quanto ao novo Pacto Financeiro Global. Países africanos e pequenos estados insulares defendem um pacote anual de $1,3 bilhões, enquanto os Estados Unidos rejeitam compromissos vinculativos e a União Europeia tenta uma solução intermédia. A divulgação de um relatório científico que prevê um novo aumento das emissões globais em 2025 aumentou a pressão sobre as negociações. O texto final permanece em aberto e diplomatas admitem o risco de um consenso frágil. Para Moçambique, o desfecho será determinante para garantir acesso a financiamento de adaptação, resiliência e reconstrução. Com o texto final ainda é aberto e a pressão científica a aumentar, os próximos tempos serão decisivos para definir
se a COP30 sairá de Belém com um acordo robusto ou apenas com um compromisso frágil, especialmente para países como Moçambique, que dependem de financiamento previsível para adaptação e resiliência climática. Estivemos assim com a nossa escalada informativa. Vamos fazer agora uma transição para entrarmos para os momentos mais conclusivos da presente edição do Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. É o Semanário Econômico na sua reta final. Vamos então recordar os principais assuntos e momentos tratados na presente. Aviso 6/GBM/2025 exige avaliação, monitoria e reporte sistemático. Risco climático passa a ser tratado como risco financeiro regulado. O Banco de Moçambique vem efetivamente legislar para que este risco, que pode ser no médio e longo prazo e que pode acontecer também no dia seguinte, possa ser enfim, bem trabalhado pelos bancos, porque enfim, estas questões não avisam quando vêm. Apesar da nova redução da taxa de juro de referência, o crédito às famílias e empresas mantém-se estagnado. Há um risco de crédito muito maior, o que faz com que, mesmo que a taxa mínima, a prime rate, reduza, a taxa efetiva dos bancos comerciais não tende a reduzir ao mesmo ritmo. COP30. Avanços importantes, mas financiamento continua sem consenso. O governo, neste caso, foi recomendado acelerar a implementação, para que não seja a semelhança das outras estratégias, dos outros instrumentos dos outros países, em que apenas são apresentados nas COPs, mas depois não há ação de seguimento. E assim chegamos ao fim. Por hoje é tudo. Damos por integralmente realizada a presente edição do Semanário Econômico aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Fizemos um programa com imenso prazer e responsabilidade e por isso mesmo quero aceitar os nossos agradecimentos pelo privilégio da audiência que nos concedeu. O convite também é neste momento renovado para um próximo encontro daqui a 7 dias, sensivelmente, quando forem 22 horas da próxima quinta-feira aqui na STV Notícias. Até lá, desejo-lhe uma semana ou um período bastante produtivo. A hora passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.